Olá, crianças! Hoje estamos aqui para a nossa aula de português e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto da Bela Gil, dando continuidade à nossa aula passada. O texto fala sobre a marmita que a Bela Gil postou, uma foto e teve grande repercussão nas mídias sociais. E traz para a gente o tema de alimentação saudável que a gente vem trabalhando desde o início do nosso livro, do terceiro volume, certo? Então vamos lá. O texto se trata de uma entrevista. E a gente vai para a parte 2 da nossa entrevista. Quem tiver alguma dúvida ou quiser lembrar aí da parte um, é só ir lá na página 23. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a página 24 do nosso livro de português, volume 3, ok? O entrevistador perguntou para a Bela Gil: o que mais te irritou no caso e o que foi mais legal? Bela Gil respondeu: não é que tenha me irritado, mas fiquei preocupada com o desinteresse de algumas pessoas em melhorar, através da alimentação, a qualidade de vida deles e principalmente dos filhos. A minha filha come batata doce porque gosta, porque eu sei que faz bem à saúde física e mental dela. Além de tudo, não polui o planeta, como um pacote de biscoito. E a conecta com a natureza e com seu país. O mais legal da repercussão foi ver que a marmita da flor influenciou muitas mães e incentivou muitas crianças a comerem melhor na escola. E o entrevistador fez outra pergunta: o que a flor disse de tudo isso? A Bela Gil respondeu: ela não ficou sabendo. O entrevistador perguntou novamente: os coleguinhas dela comentaram alguma coisa? Eles também têm uma marmita saudável? Bela Gil responde: até agora não. Igual a marmita da minha filha ninguém tem. Infelizmente, é uma realidade muito distante dessa avalanche de industrializados que vemos hoje nas lanchonetes de escolas e lancheiras. Mas sempre que a flor leva a merenda, a maioria adora. Quando eu faço beiju, tapioca, por exemplo, tenho que fazer o triplo de quantidade, pois todos eles comem. E o entrevistador pergunta: todos os dias a lancheira tem granola, batata doce, banana da terra e água. Se não, como são nos outros dias? Como você escolhe? E a Bela Gil responde novamente: quase todos os dias tem batata doce ou banana da terra, porque ela ama. De bebida sempre coloco água ou chá. Suco natural ela toma fresquinho em casa. Suco de caixinha nem pensar. E o entrevistador pergunta novamente: que conselho você daria para as crianças que estão lendo essa matéria? E a Bela Gil responde: visitem uma horta. Conhecer de onde vem o alimento, ter contato direto com ele e manipular a comida desperta muito interesse nas crianças para provarem novos alimentos e sabores, certo? E agora a gente vai para a página seguinte, dar continuidade à nossa tarefa e responder algumas questões sobre essa parte do texto, ok? Na página 25, a gente tem a questão número 7, que diz assim: ao comentar os benefícios da batata doce, Bela Gil disse: além de tudo, não polui o planeta como um pacotinho de biscoito. Aí a pergunta é a seguinte: por que ela afirma que o pacotinho polui o planeta? Por que o pacotinho de biscoito polui o planeta? A gente sabe que o pacote de biscoito ele leva muito tempo para se decompor no nosso ambiente, não é verdade? E ele acaba virando lixo. E lixo polui o nosso meio ambiente, porque muitas vezes as pessoas não descartam ele no lugar devido.
certo? Vocês vão responder aí esse questionamento sobre o trecho, certo? Questão número 1. Releia esse trecho. O que Flor disse de tudo isso? Ela nem ficou sabendo. Os coleguinhas dela comentaram alguma coisa? Eles também têm uma marmita saudável? E Belajo responde: até agora não. Igual a marmita da minha filha, ninguém tem. Aí, letra A. A palavra ela refere-se a quem? De quem que eles estão falando? Refere-se a quem? A Flor ou a Bela Gil? De quem que eles estão falando lá na entrevista? Quem que não sabe do que aconteceu? Vocês vão marcar a Flor ou a Bela Gil. Letra B. A palavra dela refere-se a quem? Dela. De quem é a marmita? De quem é a marmita que eles estão falando? É da Flor ou é da Bela Gil? A palavra dela se refere a quem? Marquem aí o quadrinho que vocês acham que corresponde. Letra C. A palavra eles refere-se a quem? Aos pais dos coleguinhas, aos coleguinhas, a Flor e a Bela Gil. A quem se refere a palavra eles? Eles quem que não tem uma marmita saudável? Marquem aí o quadrinho que corresponde. Questão número 9. Assinale o que Flor leva de bebida na lancheira. Lá no trecho do nosso texto diz que ela leva 2 tipos de bebida na lancheira e um ela toma em casa fresquinho. Vocês vão marcar se ela leva água, se ela leva chá, se ela leva refrigerante ou se ela leva suco, tá? Questão número 10. No final da entrevista, Bela Gil aconselha as crianças a visitar uma horta e a conhecer novos alimentos e sabores. Você acha que isso poderia ajudar a ter uma alimentação mais saudável? O que mais poderia ser feito? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote no caderno a conclusão a quem chegar. Vocês vão pegar o caderninho lá de português de vocês e vão escrever uma atitude que deveria ser tomada, assim como está pedido no texto. Para a gente escrever uma atitude, assim como a Bela Gil fez, que pode ajudar a gente a ter uma alimentação saudável, tá bom? Questão 11. O que deve ter numa lancheira quando se deseja uma alimentação saudável? Desenhe e mostre para os colegas. Vocês vão desenhar o que a gente coloca na lancheira para ela ser uma lancheira bem saudável. A gente coloca frutas, a gente coloca legumes, a gente coloca o que na nossa lancheira para ela ficar bem saudável? Desenhe aí nesse quadro abaixo, certo? Página seguinte, formação de palavras. Releia o trecho da entrevista e observe as palavras destacadas. Até agora, até agora não. Igual a marmita da minha filha, ninguém tem. Infelizmente, é uma realidade muito distante dessa avalanche de industrializados que vemos hoje nas lanchonetes e escolas e lancheiras. As palavras que estão destacadas são lanchonete e lancheiras, certo? E ele pediu para a gente observar as palavras que estão destacadas. Ambas as palavras destacadas surgiram de outra, mantendo uma ligação entre seus significados. A palavra lanchonetes e lancheiras, elas são derivadas de outra palavra. Qual é a palavra? A palavra lanche. Olhem aí o esquema abaixo. Lanche, refeição pequena. E aí as palavras que derivaram da palavra lanche foi lanchonete, local onde os lanches são vendidos. A outra palavra derivada de lanche foi lancheira, maleta onde se leva o lanche. Certo? Questão número 1. Complete o esquema abaixo com palavras derivadas. Merenda, refeição pequena. Pessoa que prepara a merenda. Nesse espaço, vocês vão colocar o nome que a gente chama a pessoa que prepara a merenda. Quem que prepara a merenda? A merendeira, certo? Vocês vão colocar aí nesse espaço. Letra B. Sabor, o mesmo que gostoso. Que tem gosto, sabor gostoso.
Quando a gente come uma coisa que é muito gostosa, a gente chama ela de quê? De saborosa. Que saborosa. É isso que vocês vão escrever aí na letra B. Questão número 2. Crie uma frase sobre alimentação em que apareça uma das palavras acima. Você vai pegar uma das palavras acima. Ou merendeira, saboroso, merenda, sabor. Uma dessas palavras vocês vão pegar e vão criar uma frase, certo? Na próxima página aqui, a gente tem a questão número 6, que diz assim: pinte as palavras formadas a partir da palavra alimento. Quais são as palavras derivadas da palavra alimento? A gente tem um quadro cheio de palavras e a gente vai pintar somente o quadrinho que tem a palavra derivada da palavra alimento. Por exemplo, na questão número 3, a gente tem a palavra alimentação, alimentar e alimentício. São palavras derivadas da palavra alimento. Então, esses são os quadrinhos que a gente vai pintar. Na questão número 4, diz para a gente pintar as palavras que são formadas a partir da palavra colega. E a gente tem um quadro cheio de palavras. A palavra coleguinha, coleguismo, são palavras derivadas da palavra colega, ok? Na questão número 5, a gente tem: relacione a primeira coluna com a segunda e conheça outras palavras derivadas. A gente tem uma coluna enumerada que tem letras aí nos quadrinhos, e a gente vai precisar colocar essas letras nas palavras que correspondem da outra coluna, certo? E a gente tem a palavra feijão, livro, teclado, vento, noite e flor. A palavra feijão a palavra derivada da palavra feijão é feijoada. A palavra derivada da palavra livro é livreiro. E assim vocês vão alternando com as palavras que são derivadas da primeira coluna, certo? Questão 6. Complete o quadro com palavras derivadas. Ambiente, sorvete, cozinha. Quais são as palavras derivadas da palavra ambiente? Vou dar uma dica para vocês. A palavra ambiente, as palavras derivadas delas são ambiental e ambientalista. Vocês vão procurar aí quais são as palavras derivadas da palavra sorvete e da palavra cozinha. Palavras derivadas são aquelas que se originam de outras, certo? E agora a gente vai para uma parte muito importante da nossa atividade, ok? Prestem bastante atenção aqui, que essa atividadezinha vai depender mais tarde da nossa aula ao vivo e eu preciso muito, muito, muito que vocês realizem ela, viu? Não esqueçam de realizar essa atividade. E a tia vai explicar como que vai ser. Entrevista. O que mais você deseja saber sobre a alimentação? É especialmente a alimentação saudável? Elabore perguntas com suas dúvidas para que algum profissional da área da nutrição responda a elas. Preparação. Reúna-se com um colega e juntos escolham 2 perguntas a fazer para um profissional. Registre aqui as perguntas. A gente tem a pergunta número 1 e a pergunta número 2. Que perguntas são essas? Essas perguntas vocês vão fazer para um profissional da nutrição na nossa aula ao vivo. A tia tem uma convidada, ela é nutricionista e ela vai entrar na nossa aula ao vivo e vai responder a perguntinha que vocês vão elaborar. Para isso, para ela responder, eu preciso que vocês elaborem essas perguntas, certo? A gente não vai poder elaborar com um colega, mas a gente vai elaborar individual, cada um elabora a sua. Uma dúvida que você tenha sobre a alimentação saudável. Você vai elaborar essas 2 perguntas para a gente perguntar para esse profissional da nutrição que vai estar na nossa aula ao vivo hoje, combinado? Não esqueçam de elaborar as perguntas para a gente fazer para ela. Produção. O professor vai convidar alguém da área da nutrição para conversar com vocês. No dia marcado, você e seu colega farão as perguntas registradas acima. Falem de maneira clara. Usem tom de voz alto sem gritar, a fim de serem escutados pelo entrevistador e pelos colegas. Esses são os comportamentos que vocês vão ter que ter na hora de fazer a pergunta para a nossa profissional. Após fazerem as perguntas, fiquem atentos às respostas.
Se não entenderem algo, façam outra pergunta. Após a nossa entrevista, a gente vai ter a avaliação. O entrevistado entendeu as perguntas, você vai marcar verde ou vermelho. Você ouviu com atenção as respostas do entrevistado, verde ou vermelho, certo? Então, vocês não esqueçam de elaborar as perguntas para a gente fazer para a nossa profissional da nutrição, tá bom? Tchau, tchau. Aguardo vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo com todas as perguntinhas prontas. Ok? Para a gente fazer as nossas perguntas, fazer a nossa entrevista. Combinado? Tchau, tchau e até mais.